Imagine uma criança que desde muito pequena cresce ouvindo: na nossa família, ninguém confia em ninguém. Essa frase talvez nunca seja repetida literalmente, mas ela aparece quando alguém é traído, quando um casamento termina, quando um filho decide sair de casa, quando aquele amigo decepciona. Depois de alguns anos, ninguém mais lembra quem disse isso primeiro. A frase desaparece, mas a crença permanece. E sem perceber, aquela criança passa a viver como se o mundo realmente fosse um lugar onde confiar é perigoso. Essa é uma das formas mais silenciosas de herança. Nós herdamos maneiras de existir. Saudações! Aqui é Adriana Marques e começa agora mais um episódio do RodaCast. Hoje, o assunto que entra na roda é: herdamos mais do que sobrenomes, o legado emocional das famílias. Você já se pegou reagindo a alguma situação e de repente pensa: isso é exatamente o que a minha mãe faria? Ou sentiu um medo que não consegue explicar direito de onde veio? Sabe aquela angústia que parece demais para ser só sua? Hoje vamos falar sobre isso que a gente carrega nas relações, nos pensamentos, no corpo, essa espécie de pacto, no entanto, sem nunca termos assinado nenhum contrato. Vamos falar sobre o legado emocional das famílias. Pois é, há histórias que não chegam até nós como histórias. Elas chegam meio disfarçadas de um jeito de ser ou de uma reação automática. A gente não se lembra de ter aprendido, no entanto, sabe fazer. Coisas que não sabe explicar, mas sente. Herdamos algo da família que vai muito além do sobrenome. E disciplinas como a filosofia, a antropologia, a sociologia e mesmo a psicanálise que nos ajudam a entender sobre essas heranças que a gente carrega todo dia. Há uma pergunta antiga dos filósofos que parece ser simples, mas não é fácil de responder. O que nos faz ser quem somos? Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já dizia que o ser humano é, antes de tudo, um ser de relação. A gente não nasce pronto, a gente se torna quem é ao lado de outras pessoas, e as primeiras pessoas com quem isso acontece são a família. Séculos depois, Heidegger, um outro filósofo, foi além. Ele dizia que a gente chega ao mundo já dentro de uma estrutura que não escolheu. É uma língua, um conjunto de valores, uma maneira de ver a vida. Antes de a gente poder dizer qualquer coisa sobre si mesmo, já tinha uma história correndo ali. É uma ideia que assusta um pouco, mas por outro lado, abre um novo caminho. Porque se muito do que a gente é foi moldado por essas forças anteriores a nós, então talvez nem tudo o que sentimos seja produzido por nós, e o que, aliás, é fonte de certas culpas que a gente anda carregando, quando muito disso pode ser parte dessa herança. Em estudos de antropologia, em pesquisas sobre culturas ao redor do mundo, perceberam que a família é, em praticamente todas as sociedades humanas, o primeiro lugar onde a gente aprende a existir. E não estamos falando só de valores declarados, de regras explícitas, estamos falando de algo bem mais sutil. São as formas de sentir, de reagir, de lidar com o medo, com os afetos e, sobretudo, com a perda. Pierre Bourdieu chamou isso de habitatus, uma palavra bonita para uma ideia muito cotidiana. Um conjunto de hábitos, de formas de ver o mundo que a gente internaliza tão fundo que eles deixam de parecer aprendidos. Passam a parecer naturais, parte de quem a gente é. Na prática, isso aparece em frases que a gente nem percebe que carrega. Olha, não é seguro confiar demais. É melhor se preparar para o pior, porque a vida é dura. E tem essa outra bastante atual que diz: cada um que resolva o que sente sozinho.
Ninguém sentou e ensinou isso formalmente, mas de alguma maneira foi transmitido, seja no tom de voz, no silêncio na hora certa, numa reação de um adulto quando a criança chorava ou quando precisava de ajuda. É o filho da trabalhadora que sente culpa quando descansa. Não são fraquezas, são padrões herdados que vivem no corpo antes de chegar à consciência. Já faz algum tempo, uma mulher me procurou para análise com uma queixa que ela mesma achava estranha. Ela dizia: "Eu não tenho motivo para estar sempre em alerta, em vigilância, mas eu não consigo descansar um minuto." Ela relatava que, mesmo em dias comuns, sem nenhuma ameaça real, o corpo agia como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela checava as portas várias vezes, ficava atenta às mensagens. Ela não conseguia descansar de verdade. Era uma vigilância constante, mas que nenhuma experiência da própria vida dela ou um trauma explicava aquilo. Passada algumas sessões, foi encontrada uma repetição, não de fatos, mas de estado. Em sua família, as histórias sobre o avô materno eram poucas e fragmentadas. Ele havia trabalhado em regiões de fronteira durante um período político muito tenso, mas nunca se falava sobre isso. O que circulava eram frases soltas como: ele era muito fechado, dormia pouco, não gostava de surpresas. Ninguém chamava isso de trauma, era apenas o jeito dele. Ela nunca chegou a conhecer esse avô, mas reconhecia em si uma familiaridade estranha com aquele estado. Não como lembrança, vinha algo corporal, como se seu corpo tivesse aprendido uma forma de estar no mundo antes de qualquer explicação chegar. Lembrem, o que não é nomeado não desaparece. Ele se reorganiza e continua operando em silêncio, mas com força. Freud nos deu uma das ideias mais importantes e talvez das mais incômodas sobre o ser humano. A maior parte do que nos move não está na nossa consciência, está num lugar que ele chamou de inconsciente. E esse lugar se forma em grande parte nas primeiras relações da vida, com os pais, com os cuidadores, com a família. Freud também observou algo que chamou de compulsão à repetição. Mas o que é isso? É tudo aquilo que não conseguimos elaborar, que não conseguimos entender e muitas vezes não queremos nem ver ou sentir. Difícil até de colocar em palavras. E tudo isso que fica ali guardado tende a voltar, não como memória, mas como comportamento, como padrão que se repete. Num outro caso clínico, um rapaz relatava que sempre se envolvia com relações que começavam com muita intensidade e terminavam com abandono. Ele dizia: "Eu mudo as pessoas, mas a história é sempre igual." E ao longo da análise, veio à tona que seu pai sumia por meses durante a sua infância, por causa do trabalho. Só que quando voltava, não explicava nada. Na família, isso não era tratado como problema, porque afinal era a tal da vida difícil. Mas o efeito estava lá, não no evento em si, mas na lógica emocional que ele deixou. Uma presença instável, vínculo que se rompe, um retorno sem conversa, sem explicação, e essa lógica foi se repetindo décadas depois nas relações adultas dele. Não por escolha, por repetição de uma forma aprendida de se vincular ao outro. Lacan ampliou essa teoria freudiana. Ele disse que a gente chega ao mundo já dentro, já inserido em uma linguagem. E não estamos falando apenas de palavras, mas de uma rede de expectativas, de desejos, histórias que os outros já tinham sobre a gente antes mesmo de a gente nascer. Já havia um lugar preparado ou mesmo negado para nossa chegada. Já havia uma narrativa em curso.
Em alguns casos, uma esperança enorme, em outros, um medo que não se dizia, um silêncio pesado que ninguém ousava dizer. Em algumas culturas ao redor do mundo, por exemplo, entre os povos indígenas como os Yanomami, os ancestrais não são algo que ficou no passado. Eles estão presentes nos modos de existir, nas relações, no território. O que se repete não é um problema, é vínculo, é pertencimento. Já em tradições orientais, de base budista ou confucionista, a continuidade entre gerações também é valorizada, não como uma prisão, mas como uma estrutura que dá sentido. A repetição ali é uma forma de cuidado. A gente não precisa escolher entre uma visão de mundo e outra, mas elas todas apontam para o mesmo lugar: o fato de que nenhum de nós chegou aqui do zero. Eu entendo que tudo que foi dito até aqui pode parecer pesado à primeira escuta, mas há algo de libertador nessa conversa. Porque quando a gente percebe que certas reações automáticas, seja uma raiva desproporcional, medo exagerado ou até a dificuldade de pedir ajuda, quando a gente percebe que isso carrega uma história mais longa do que a nossa própria vida, algo muda. Não de um dia para o outro, mas a possibilidade de escolha começa a aparecer onde antes havia só repetição automática. Não se trata de culpar a família. A maioria das pessoas transmite o que recebeu sem ter tido a chance de fazer diferente. Trata-se de olhar com curiosidade e compaixão para esses padrões e perguntar: isso é meu ou é herdado? E eu quero continuar carregando isso? Quando alguém consegue interromper um ciclo, nomear o que estava operando em silêncio, quando consegue buscar ajuda, mudar uma forma de se relacionar, isso raramente fica só nessa pessoa, porque algo se move, se movimenta ao redor, nos filhos, nos parceiros. Às vezes, acredite, opera retroativamente na própria família de origem, os ancestrais. Uma das melhores maneiras de respeitar e cultuar os antepassados é romper com aquilo que foi um fardo também para eles. É um trabalho ao mesmo tempo íntimo, mas muito maior do que a gente. Herdamos sobrenomes, sim, mas também herdamos formas de amar e de se fechar, formas de confiar e de desconfiar. Histórias que nunca foram contadas e que justamente por isso continuaram se repetindo. A pergunta não é se isso está em nós, porque está, inevitavelmente está. A pergunta é o que a gente faz com isso quando começa a ver. Não se trata de culpar a si mesmo ou aos seus antepassados, mas de ter a responsabilidade de romper esses contratos, romper com essas repetições. Obrigada por estar aqui hoje. Se alguma coisa nesse episódio tocou em você, uma memória, uma pergunta, um incômodo, já temos o começo de algo aqui. E se você quer falar das suas questões a partir deste tema, faça sua reserva e venha presencialmente nesta sexta-feira, dia 3 de julho, às 20 horas, para nossa oficina de escuta. Eu estou te esperando. Até lá!